Olá, meu amigo, minha amiga motorista, roteiros aí que estão no trecho e nos acompanham no nosso podcast mensal, através das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no YouTube, além do Spotify também. Estamos aqui hoje, né, no nosso ainda cenário cor-de-rosa, mas nós vamos mudar agora para o azul. Você foi. O que é que nós vamos falar hoje? Por que dessa cor especial? Falamos do Outubro Rosa, estamos entrando em novembro e nós vamos falar do Novembro Azul. Vamos falar aí, em especial, diretamente para os nossos amigos motoristas, mas também para as esposas, para as mães dos nossos colegas aí, dos nossos amigos que estão na estrada aí, desse tema tão importante, tá bom? E para falar nesse assunto, né, que tem crescido de ano a ano, tem aumentado as campanhas, nós temos um convidado muito especial que vem aí nessa parceria conosco para falar agora sobre saúde preventiva, principalmente, o Dr. José Meca Guerin, médico especialista da Unimed, né, especialista em medicina de preventiva, né, então acho que é bem importante a gente falar isso. Nós vamos falar bastante agora sobre prevenção na saúde, mais do que nós já vemos falando. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer, todo prazer é todo meu. Para nós da Unimed Bauru é uma alegria poder trabalhar junto, especialmente de uma iniciativa tão interessante quanto essa de fazer esse conteúdo para os colaboradores e familiares e para nós é realmente uma experiência muito legal poder estar junto disso aí. Ah, legal. Bom, e para começar, né, a gente sempre começa aquela introduçãozinha básica. Eu gostaria que o senhor respondesse para a gente, né, para o nosso público que está nos ouvindo, na verdade, o que que é o Novembro Azul, afinal de contas? Os meses coloridos, vamos dizer assim, são uma iniciativa de alguns anos para trás, né, algumas décadas talvez, de sensibilização, né, de conscientização da população sobre algumas doenças e prevenções específicas. Então, o Novembro Azul ele foi um dos primeiros, né, desenvolvidos nessa linha. Nós tivemos também o Outubro Rosa como um dos pioneiros e o Novembro Azul a seguir. E ele originalmente foi desenvolvido ou foi pensado como uma campanha mundial de conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata, que a gente vai falar bastante daqui a pouco. Mas, ao longo dos anos, e a gente também vai discutir o motivo disso, esse azul, né, o Novembro Azul, passou a abordar não somente o câncer de próstata, mas também outras questões relacionadas à saúde do homem. Legal isso. E por que destacar esse mês? De onde que veio essa ideia de novembro? Para que tudo isso? Ótima pergunta, porque né, não é uma coisa que a gente. Por que escolheram esse tópico né, para um mês inteiro falar sobre isso? Basicamente, excluindo alguns cânceres de pele que a gente não considera né, nas estatísticas por serem excessivamente frequentes, o câncer de próstata é o câncer mais comum em homens no Brasil. Então, é uma doença que acontece muito frequentemente, a gente chama isso de uma doença muito prevalente. E além disso, é um tema que é muito cercado de dúvidas, preconceitos, inseguranças. Então, apesar de ser um câncer muito frequente, ele também é um câncer que ele é pouco trabalhado, pouco prevenido, ele é negligenciado, né? Então, juntando os dois fatores, a frequência e muitas vezes a necessidade de uma sensibilização maior, brotou esse tema aí do Novembro Azul do câncer de próstata. Ah, interessante. É muito bom, né, ter um médico hoje aqui com a gente para poder explicar pequenos detalhes, né, da anatomia aí para a gente poder entender um pouquinho, nós que somos leigos nessa parte. Quando a gente fala de próstata, né, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas mulher falando, mas é importante, né, a gente conhecer até para poder falar assim, orientar até os nossos, né, parceiros, nossos cônjuges. O que que é a próstata, afinal de contas? Para explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que seria esse órgão. Essa, essa é uma outra pergunta muito boa, porque não é um lugar que a gente vê, né? Assim, quando a gente fala de é um braço, é uma perna, você sabe onde está, né? Agora a próstata é um órgão interno, é incomum que a gente converse sobre ela ou tenha mais informações sobre ela. Então ela é um órgão
exclusivamente masculino, então a gente não tem na anatomia feminina a próstata, e no homem ela se localiza embaixo da bexiga. Então a bexiga, né, que armazena a urina, e logo embaixo dela tem a próstata. E a uretra, que é o canal pelo qual a urina sai, passa através da próstata, o que vai se relacionar com os sintomas de um eventual câncer. A gente pode discutir isso mais para frente. E é importante falar que é um órgão bem pequenininho. Então, no homem jovem, ele tem aproximadamente o tamanho de uma ameixa, aquela frutinha roxa que a gente compra no mercado e tal, aquele tamanho. Com o tempo, com a idade, o órgão pode ir crescendo, que é um processo natural. Pode ser um processo de doença, mas também naturalmente tem um crescimento da próstata para ficar um pouquinho maior do que esse tamanho habitual. E é legal, aproveitando sua pergunta, já explicar também a função da próstata, né? Porque às vezes tem muita coisa que passa na cabeça, o pessoal acha que a próstata é responsável pelo orgasmo, ou é responsável pela ereção, né? O que tem a ver uma coisa? Nada, não tem a ver nada com isso. Então, a função da próstata é produzir parte do sêmen. Ela nem é responsável por produzir a totalidade do sêmen, então ela é responsável por produzir uma parte do líquido, né? Uma parte do sêmen. Então ela não tem a função de gerar o orgasmo, ela não tem a função de gerar uma ereção, ela tem essa função bem específica mesmo de compor parte do sêmen. Ou seja, aquela visão preconceituosa de que um exame, ou, você vai falar disso, né? Eu acredito, mas assim, não tem Acho que vamos nada. falar um pouquinho disso mais para frente. Não tem nada a ver com a parte sexual. Então segura aí a galera que a gente já vai falar disso. Então, doutor, explica pra gente o que de fato é o câncer de próstata. O câncer, de modo geral, não só o de próstata, mas qualquer outro câncer, ele é uma multiplicação descontrolada das células do nosso corpo. Então, nosso corpo é todo formado de mini estruturinhas, né, que são as células, e quando elas, é normal elas se proliferarem, isso é saudável, mas quando essa proliferação fica descontrolada e começa a fazer mal para o próprio corpo, a gente chama isso, grosso modo, de câncer. E aí o câncer de próstata seria esse processo na próstata. Embora isso seja algo maligno, não necessariamente esse processo é rápido e muito sintomático, né? Cheio de manifestações. A gente tem cânceres de próstata com uma evolução super lenta, que até tem casos de pacientes que morrem por outros motivos, e aí numa autópsia, né, numa necrópsia, que tinha um câncer de próstata que nunca deu sintoma nenhum e não influenciou na morte da pessoa, por exemplo. E a gente tem casos de evolução mais rápida, que realmente o câncer se desenvolve, gera sintomas, se espalha, gera metástases, né, que é ir para outros órgãos. Então, seria mais ou menos isso. Eu acredito que, né, pelo que a gente escuta falar, que as pessoas perguntam com frequência ou através das rodas de conversa, assim, uma dúvida que eu acredito que seja bem comum tem a ver com a próxima pergunta. Existe alguma questão, alguma complexidade assim que pode aumentar as chances de se ter esse câncer de próstata? Ou seja, o que pode complicar o caso ou levar a pessoa a ter esse câncer? A gente não vai falar especificamente de algo que leva a pessoa a ter o câncer, porque o câncer é uma doença multifatorial, são vários fatores que influenciam, então é difícil falar de uma coisa só ou coisas específicas. O que a gente sabe são fatores de risco, então situações, né, características que aumentam o risco de desenvolver esse câncer. Uma delas é a idade. Então, quanto mais velho o homem, maior a chance dele ter um diagnóstico de câncer de próstata. Só para você ter noção, 90% dos diagnósticos são realizados em homens acima de 55 anos. Então, a ocorrência do câncer e o diagnóstico do câncer em homens mais jovens é bem rara. Além disso, um outro fator de risco, não é uma garantia de ocorrência, mas é um fator que aumenta o risco, é a história familiar positiva de câncer de próstata. O que eu quero dizer com isso? Meu tataravô conta. Não, a gente está falando de pai ou irmão que teve câncer de próstata antes de 60 anos de idade.
Então também não vai contar o seu avô que teve câncer com 85. Não, é pai ou irmão antes dos 60 anos de idade. Isso é um histórico familiar positivo no sentido de aumentar o risco. E a gente tem um terceiro fator de risco, que é o aumento do peso. Então, a gente usa um parâmetro, né, para calcular isso daí, que é o IMC, o Índice de Massa Corporal. A gente pega o valor do peso, divide pela altura. Então, eu peso 90 quilos, eu divido por 1, eu meço 1,77, 90 dividido por 1,77. Pego esse valor, divido pela minha altura de novo. Então, dividido por 1,77 de novo. Se esse valor tiver a partir de 25, eu estou em sobrepeso. Se esse valor estiver a partir de 30, eu já estou em obesidade. Então a gente sabe que o sobrepeso, a obesidade são fatores de risco também para o câncer de próstata. E isso vai ter tudo a ver com o jeito que a gente vai prevenir, porque idade não dá para a gente prevenir. E histórico familiar também não dá para a gente desfazer. Então, pelo menos numa coisa a gente tem como atuar, que vai ser o foco da nossa prevenção. A gente pode conversar disso daqui a pouquinho. Não, vamos começar agora, né? Vamos falar do assunto aí que a gente gosta, que é prevenção. Aproveita. Vamos aproveitar. Como prevenir, então? Como que as pessoas podem se cuidar antecipadamente? Quando a gente fala de prevenção, principalmente de câncer de próstata, o pessoal já pensa muito nos exames, né? E a gente vai conversar desses exames daqui a pouco, que é um tópico interessante. Mas antes de pensar em exame, que é o que a gente chama de prevenção secundária, a gente tem que falar de prevenção primordial ou prevenção primária, que é evitar que a doença apareça. A prevenção secundária, que são os exames, é identificar precocemente uma doença. Vamos falar antes dela existir, vamos tentar prevenir a mera ocorrência dela. E dá para fazer isso com o câncer de próstata de algumas formas. Então a gente tem, em primeiro lugar, uma boa, então uma alimentação saudável, comer bem, vamos dizer assim. Segundo ponto, para atividades físicas. E aí a gente tem como fruto dessas duas coisas manter um peso corporal adequado. Então, uma pessoa que está se alimentando bem, está fazendo atividade física regular, naturalmente a tendência dela a manter um peso corporal adequado é maior. Então, são esses 3 primeiros tópicos. Quarta coisa que a gente faz para prevenir o câncer de próstata: não fumar. Então, a ocorrência do tabagismo, né, a cessação do tabagismo é um fator importante para prevenir. E, por fim, o consumo de bebida alcoólica também. Então, todos esses são fatores que a gente pode usar como prevenção para que não aconteça o desenvolvimento da doença. E aí a gente vê depois como fazer o diagnóstico da doença, se deve fazer e etc. Entendi. Interessante. Quando a gente fala, né, dessa questão dos exames, eu acho que é a parte mais complexa quando a gente fala de prevenção de câncer de próstata. Eu acredito que seja a parte mais complexa da campanha do Novembro Azul, são os famosos, né, os míticos exames que o pessoal tem que fazer. Mas e os exames, né? Quais são esses exames? Para a gente poder, acho que orientar, esclarecer e desmistificar também, né, a imagem que as pessoas têm desses exames. Vamos começar, é uma resposta longa, então vamos dividir ela por etapas. Vamos primeiro falar o que são os exames, e aí a gente vai discutindo quem que tem que fazer, quando tem que fazer, etc e tal. Primeiro ponto, quando a gente fala de exames em câncer de próstata, a gente está falando de duas coisas, o PSA e o toque retal. O que é o PSA? PSA é uma sigla para antígeno prostático específico, que é uma proteína produzida pela próstata e que a gente consegue dosar no sangue. Normalmente, casos de câncer de próstata fazem aumentar essa dosagem no sangue acima dos limites permitidos. Esses limites eles variam de acordo com a idade. Existem alguns outros cálculos que o médico vai fazer para definir se aquilo é sugestivo de prosseguir a investigação ou não. Então, eu não queria falar de valores aqui porque é algo específico, tá bom? Mas a gente consegue dosar. Teoricamente, ele aumenta numa situação de câncer, mas também pode aumentar em outros cenários. Não sei se vocês lembram, mas eu falei lá no começo que a próstata aumenta com a idade. Então,
o aumento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, ele pode levar a um aumento do PSA. Ou mesmo uma prostatite. Então, a pessoa que teve uma infecção, uma inflamação na próstata, pode ter o aumento do PSA também. Então, pronto, PSA dosado no sangue. É algo que a próstata produz e a gente mede no sangue. E acho que o grande medo, o grande tabu, a grande preocupação das pessoas, dos pacientes em geral, é o segundo exame que pode ser feito no processo de identificação e prevenção, que é o toque retal. O que é o toque retal, pessoal? Toque retal é literalmente o profissional o examinador, inserir o dedo através do ânus do paciente para tentar tocar a próstata. Então, o objetivo não é tocar o reto, o objetivo é tocar a próstata através da parede do reto, para a gente avaliar a forma da próstata, a textura, qual que é o tamanho da próstata. E assim, é um exame gostoso? É agradável? Não é. É desagradável. Eu não vou mentir. Mas não é um exame que é feito para gerar dor, não é um exame que vai ser feito de qualquer... Não gera dor, não gera desconforto assim mais intenso. É chato, mas não é nenhum fim de mundo, vamos colocar dessa forma. Se a gente pode traçar uma comparação, eu considero muito mais chato, muito mais desagradável o exame de Papa Nicolau, por exemplo, que as mulheres fazem com a maior naturalidade e ninguém reclama. Então, assim, é algo bem... não entendo, assim... Eu entendo, mas não entendo por que é tão carregado de tabu, preconceito, porque não é algo tão traumático assim quanto o pessoal imagina. E, além disso, é importante ressaltar, não sei o que as pessoas trazem de dúvida, né, quando pensam no toque retal, mas o exame é realizado por um profissional habilitado, ele é um exame feito de luva, é realizado com lubrificação, então não é algo feito, né, sem cuidados para o paciente. Então é feito para minimizar esse desconforto. E é bom ressaltar também uma outra coisa que o pessoal às vezes acha, nossa, vou me expor para o profissional, para o médico, para a médica que está fazendo. Quem faz toque retal faz tanto isso na vida, está tão acostumado a fazer isso, que para nós é assim, a gente atua nisso de uma forma tão profissional que não gera nenhum tipo de constrangimento. É tão normal quanto ouvir um coração, ouvir um pulmão, examinar uma garganta. Então, assim, não precisamos ter medo do toque retal quando ele é necessário. Eu só queria completar, depois de ter explicado tanto o PSA quanto o toque, que mesmo quando esses exames estão alterados, eles não são definidores do diagnóstico de câncer, tá? É importante ressaltar que eles são o começo da linha do diagnóstico. Então, você faz o PSA, está alterado, fez o toque, está alterado, você vai precisar de um exame mais específico, mais direto, que é a biópsia. Então, vai lá com uma agulha, pega uns pedacinhos da próstata, especialmente do lugar que está alterado, se foi identificado no toque, e aí é levado para uma análise no microscópio, para ver se realmente tem o câncer ou não. Então, o que define o diagnóstico do câncer acaba sendo a biópsia. Entendi. Eu posso fazer uma pergunta? Você falando me gerou uma dúvida, assim, que pode ser que alguns motoristas tenham. Se me dá licença, eu gostaria de incluir uma a mais. Você falou da inflamação que pode acontecer, né? O fato de ser uma profissão que fica muito tempo sentado, tem alguma influência nesse sentido? Até onde eu sei, não, por conta da qualidade da situação em que os motoristas normalmente estão sentados. É diferente, por exemplo, de quem se expõe a uma situação tipo ciclista. Se a pessoa está naquele banquinho da bicicleta, que tem um trauma mais direto na região próxima da próstata, e é um banquinho menos agradável, confortável e tudo mais, isso pode gerar aumento do PSA. Não vai influenciar no toque retal, tá bom? Então pode gerar uma prostatite ali por conta do trauma, e aí sim pode aumentar. Mas hoje em dia, ainda mais com os caminhões que existem hoje em dia, o conforto que o pessoal tem para poder estar sentado por longas horas, normalmente não vai ter diferença de alguém que trabalha num escritório, por exemplo, e também fica sentado. Então não teria uma influência direta na questão do exame.
Tá vendo como é importante a gente perguntar, que acaba surgindo, né, umas ideias Claro, assim. claro. Mas quando que eles devem realizar esses exames, afinal de contas, assim, né? Em que período, em que período, na verdade, assim, com que quantidade, distanciamento, enfim. É uma ótima pergunta, porque antes da gente falar quando que cada homem vai realizar, a gente precisa discutir quem que vai realizar esse exame. Correto. Porque uma ideia que está na cabeça de todo mundo é que todo homem vai ter que fazer o PSA, todo homem vai ter que fazer o toque retal. E não necessariamente. Há alguns anos, até há cerca de 10 anos atrás, existia essa recomendação de que todo homem, a partir de uma idade, fizesse o exame de PSA e toque retal. Mas vários órgãos de saúde extremamente respeitados no mundo, tanto o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, por conta de estudos da real validade de fazer esse tipo de procedimento, chegaram à conclusão de que não são todos os homens que precisam fazer isso. Então vai ter gente que vai se livrar do PSA e do toque retal e não vai estar errado fazendo isso, tá bom? Como é que foi feita essa análise? Fazer o diagnóstico, ou fazer o exame precocemente, ou fazer o exame de rotina, tem uma vantagem, que pode ser que você identifique o câncer mais precocemente e pode ser que isso gere um tratamento mais adequado, mais favorável. Ao mesmo tempo, o que foi analisado? Foi analisado que fazer esse exame em todo mundo pode gerar uma ansiedade, um estresse com o resultado, porque lembra que eu falei que não é o resultado do PSA e do toque que leva ao diagnóstico. Então, às vezes, você faz um PSA, está alterado, a pessoa já começa a achar que vai morrer, já começa a achar que está com câncer, e às vezes é um estresse desnecessário. Ou mesmo leva a uma biópsia desnecessária. E a biópsia, ela é bem invasiva, ela realmente uma agulha através do reto. É um exame chato de fazer e invasivo. E às vezes vai diagnosticar um câncer que seria aquele tipo de câncer que eu falei lá atrás, que é aquele que a pessoa vai ter uma evolução tão lenta e sem sintomas que você não vai ter nenhum tipo de repercussão. E ao fazer o tratamento desse câncer, você aumenta o risco de ter um efeito adverso do tratamento, como, por exemplo, uma incontinência urinária, uma impotência sexual, que podem acontecer. Não porque você perde a próstata, mas porque você eventualmente lesiona outras estruturas que estão ali perto dela no processo do tratamento, tá bom? E aí, quando faz análise de vantagem, desvantagem, vantagem, desvantagem, diagnóstico precoce, riscos do diagnóstico precoce, vale a pena tratar, não vale a pena tratar, esses órgãos, há aproximadamente 10 anos, chegaram à conclusão de não recomendar rotineiramente para todos os homens. É lógico, o melhor cenário é que cada um passe por uma análise, converse, né, com um profissional de saúde que pode dar esse suporte para fazer uma análise individualizada, para poder conversar dos riscos, dos benefícios e etc. Mas para pensar como medida de saúde pública, vamos dizer assim, a prevenção não é recomendada para todos os homens nesse sentido do PSA e do toque retal mais. Ah, entendi. Interessante. E aí, só para completar, desculpa, a gente vai esses exames como um fator diagnóstico, vai usar ele sim, só quando o homem tiver sintomas que sugerem o câncer de próstata. Ah, entendi. É bom fazer isso para também, vamos dizer assim, apaziguar um pouco os ânimos, né? Porque as pessoas já vão chegando numa faixa etária e já vão ficando tensos. Ficando angustiadas, já chegando no aniversário, tem gente que lembra da data de 40 anos, já não quer fazer 40 anos, vai fazer 50, fica angustiado. E essa coisa, é Aí exatamente isso. foge, nem passa na frente do hospital, não passa na frente do posto de Vai que saúde. alguém pega ele pelo cangote e já leva com toque retal, né? Mas você acha que é interessante, por exemplo, que pelo menos esses que tiveram um fator de hereditariedade ou que tenha esse quadro de obesidade passe por essa avaliação individual com o médico dele para ver esses riscos? Na verdade, todo ser humano, né? Todo homem, e a gente pode conversar mais a fundo sobre isso daqui a pouquinho, precisa passar por uma avaliação, sim. Não só relacionado ao câncer de próstata e à prevenção do câncer de próstata,
mas a saúde de modo geral, né? Então, concordo que todo mundo deva passar avaliação, mas quando a gente pensa, vamos dizer assim, nessa avaliação vão ser avaliados esses fatores, tá? Então, tipo, peso, se tem histórico familiar, etc. Mas pensando numa orientação geral, então estamos falando de campanha do Novembro Azul. Ah, vamos mandar todo mundo fazer exame. Não, essa recomendação não existe. A recomendação que existe é: nem todo mundo precisa. Se você tiver sintomas, sim, você precisa. Se você não tiver sintomas, vamos para uma análise individual, com base nos seus antecedentes, naquilo que você tem de medo, naquilo que você tem de receio, angústia. E aí a gente conversa no 1 a 1 ali para ver qual que é a melhor opção. Então vamos matar a curiosidade da galera. Quais são esses sintomas? O que os homens podem vir a sentir que pode acender esse alerta aí na cabeça deles? Isso é muito importante. Olha, eu não queria que o pessoal saísse dessa nossa conversa só com alívio, né? E falando assim, pronto, o doutor José falou que ninguém mais precisa fazer exame de PSA e toque retal. Não é isso que eu tô falando, tá bom? E do mesmo modo como não pode ser não necessário fazer para todo mundo, vai ter um grupinho de pessoas que é essencial a gente investigar precocemente, justamente porque pode ser o câncer dando os primeiros sintomas. E aí, quais são esses sintomas? São sintomas diretamente relacionados com a parte urinária. Então, é aquela pessoa que começa com um desses sintomas, uma dificuldade para urinar. Então, vai começar a fazer o xixi não sai. Tá com vontade, mas demora. A gente chama de hesitação. Então, é para você chegar no vaso sanitário, no mictório, e o xixi começar assim, naturalmente, né? A micção fluir naturalmente. Quando você começa a perceber, poxa, tá demorando para começar, é um sinal de alerta. Outra coisa, quando a gente demora para terminar, então eu brinco com os meus pacientes, eu falo que fica aquele pinga-pinga. Todo homem, então vamos fazer um parênteses aqui, todo homem derruba uma gotinha ali, uma, duas no final da micção, suja a cueca, é parte do processo. Mas quando isso começa a ser muito frequente, começa um gotejamento no final do xixi, isso é preocupante. E também quando o fluxo de urinar, ou o fluxo da urina, desculpa, ele começa a ficar cortado. Então, tipo, faz um pouquinho para, faz um pouquinho para, faz um pouquinho para. Tudo isso daí pode estar relacionado, não estou dizendo que é sintoma de câncer, mas pode ser um sintoma inicial e precisa de uma avaliação. Além disso, se perceber sangue na urina, então a urina de uma coloração avermelhada, a urina de uma coloração amarronzada, isso são coisas a se considerar também. Outra coisa, estou terminando, é uma lista grande, mas eu estou terminando. A diminuição do jato de urina. Então a gente brinca que homem normalmente consegue escrever na parede fazendo xixi, né? E aí quando começa a ficar um jato enfraquecido, isso é um ponto de alerta. Então, poxa, antes eu fazia xixi ia longe, conseguia, né, fazer essa brincadeira aí que eu falei. Agora eu vou fazer xixi aquele jatinho fraquinho. Pode ser um sinal de que a próstata está atrapalhando o fluxo urinário. E a última coisa é a percepção de que está precisando fazer mais vezes xixi ao longo do dia ou da noite. Eu não estou falando que acordar de noite para fazer xixi é sinal de câncer de próstata. Tem gente que já tem esse hábito. Então vai dormir, toma 2 litros d'água, deita para dormir. É óbvio que vai acordar na madrugada para fazer xixi. Então, isso é parte do processo. Agora, aquela pessoa que acordava uma vez à noite e agora está acordando 4 vezes à noite e não mudou nada na quantidade de líquido que ela está ingerindo, é uma coisa importante. E mesmo durante o dia. Então, antes eu ia pouco ao banheiro, continuei o mesmo tanto de líquido e estou indo várias vezes por dia. Sinal de atenção. Né? Trabalha na estrada, às vezes tem que parar toda hora para urinar, começa a perceber que mudou a frequência disso daí, é um ponto de alerta para a gente poder correr atrás. E aí, para esse pessoal que tem esses sintomas, embora isso não signifique câncer, é necessário uma investigação. E a melhor forma de investigar isso, no caso do pessoal que tem, né, o convênio da Unimed, minha sugestão é de procurar diretamente um urologista. Marca uma consulta no consultório com o urologista, chega lá e explica, ó, tô tendo dificuldade para urinar, tô com medo disso poder ser alguma coisa da próstata, etc. Com certeza vai ser desencadeada uma investigação a esse respeito.
Ah, José, mas eu não tenho, eu estou ouvindo esse podcast, mas eu não tenho plano de saúde da Unimed, onde que eu posso ir? Qualquer unidade de saúde que seja referência para o seu domicílio, né, para a sua casa, local de moradia, vai estar habilitada para iniciar essa investigação, mesmo que o profissional que te atender não seja especializado na área da urologia. Então, mesmo que seja um médico de família, um generalista, vai poder começar isso daí. Eu falei do urologista na Unimed porque é um caminho mais direto, é um caminho mais fácil para quem tem essa opção e está com esse tipo de sintoma. Ah, interessante, boa dica, viu? E para a gente finalizar, né, assim, ou seja, se o homem não tem sintomas que levem a investigar câncer de próstata, podemos dizer que a campanha do Novembro Azul não é para ele? É aí que entra a questão da mudança do foco do Novembro Azul, né? A gente comentou isso lá na primeira resposta, que o Novembro Azul ele começou para a próstata, mas até por conta dessa não indicação de prevenção para todo mundo relacionada à próstata, a gente foi mudando o foco. Por quê? Porque câncer de próstata é importante? Super importante. É negligenciado, é o principal câncer em homens, mas o câncer de próstata não é a principal causa de morte, não é o principal problema de saúde nos homens. Então a gente sabe que no Brasil, muito mais do que de câncer de próstata, os homens vão morrer de doenças cardiovasculares, tipo infarto, AVC. Os homens vão morrer mais de causas externas, por exemplo, acidente de trânsito, violência, do que morre de câncer de próstata. Então, embora o câncer de próstata seja importante, outras questões de saúde também são. Isso para não falar de doenças que não necessariamente estão levando à morte, né? Então, a gente sabe que tem muita importância na saúde do homem: obesidade, tabagismo, consumo de álcool. Então, são fatores que mesmo que o homem não tenha um risco aumentado ou que não tenha um sintoma relacionado com o câncer de próstata, a gente brinca que o Novembro Azul é a hora de pôr a casa em ordem. Assim, aproveita, vamos falar de saúde do homem de maneira geral, vamos para uma avaliação clínica e vamos colocar a casa em ordem. Então, o que eu estou falando de colocar a casa em ordem? É passar por uma avaliação médica, idealmente também por uma avaliação odontológica, né, para completar e fazer o barba, cabelo e bigode, né? Passa pelo médico, passa pelo dentista. Mas pensando na parte médica, passar por uma avaliação médica, e aí a gente está falando de modo geral, então a gente recomenda dentro do convênio ou um médico de família, ou um generalista, ou um clínico geral, ou mesmo se for escolher um especialista, talvez o mais indicado fosse um cardiologista, para fazer uma avaliação clínica de rotina, para fazer uma solicitação de exames, se for indicado, fazer um rastreamento de diabetes, de aumento das gorduras, avaliar o IMC, literalmente pôr a saúde em ordem de maneira geral. Ah, José, de novo, eu não tenho convênio, para onde eu vou? Novamente, sua unidade de saúde de referência vai estar habilitada para fazer esse cuidado da saúde do homem em geral. Então, mesmo que o pessoal tenha se livrado, vamos dizer assim, dos exames, não tenha sintomas, né, conforme a gente falou, ninguém está livre do Novembro Azul. Aproveitem o Novembro Azul para se cuidar. A gente sabe que o homem isso é estudado mesmo. O homem procura muito pouco o serviço de saúde. Quando procura, o negócio já está meio lascado. Então, o Novembro Azul entra como uma alternativa legal para relembrar. Olha, homem, se cuide. E você que não é homem, mas conhece algum, estimule ele a se cuidar também. Aproveita a data, aproveita os balões coloridos, as mensagens que ficam lá no letreiro da rodovia e vamos pôr a saúde em dia e deixar tudo bonitinho, evitando que o negócio se complique lá para frente. Ah, interessante, legal. Eu confesso que eu não tinha assim, esse conhecimento da amplitude da campanha do Novembro Azul, né? A gente realmente fica muito focado só no câncer de próstata. E é bem interessante porque realmente os homens vão menos, né, no médico, assim. Então, eu gostaria de aproveitar, né, e antes de te agradecer, assim, passar o recado, né, para todos que estão ouvindo a gente, para os nossos, principalmente o nosso público-alvo aí, que são, né, os motoristas, se cuidarem realmente, né, lembrem-se do papel de vocês, não só profissional na sociedade, que está mais que ancorado isso, mas o tanto que vocês têm um papel importante, fundamental para a família de vocês, né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente fala que a gente quer que os nossos motoristas voltem em segurança para casa,
nós queremos também que vocês, de fato, voltem para suas esposas, para os seus pais, para suas mães, para suas irmãs, para seus filhos, netos. Então, assim, existe todo um contexto familiar em volta, né, de sentimento, que espera que vocês voltem bem, né? Então, assim, cuidem da saúde, é o nosso bem, de fato, mais precioso. Sem ela, a gente não tem condições de trabalhar, não tem condições de fazer mais nada. Então, assim, cuidem, né, da saúde como um todo. Aproveitem o Novembro Azul para isso. E se tratando do câncer, é uma coisa que me ocorre sempre, assim, que mais constrangedor do que fazer um exame, eu acho que o doutor vai concordar comigo, mais constrangedor do que fazer um exame, mais incômodo do que isso, é depois você ter que tratar sabendo que você podia ter evitado ou tratado precocemente. Isso é mais constrangedor do que fazer um exame, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter consciência de que não é fácil, realmente, não só esse exame, existem vários exames que são, de fato, constrangedores, mas que a gente tem que encarar, né? São profissionais preparados para isso, que estão ali, estudaram para isso e estão acostumados a fazer toda essa tratativa. Então, doutor, eu queria te agradecer mesmo todo esclarecimento, agradecer à Unimed Bauru por ter aberto esse espaço para a gente, porque é muito importante ter um médico falando para eles, vai fazer uma diferença muito grande. Muito obrigada, de verdade. Olha, eu agradeço muito o convite. Eu queria de novo elogiar vocês pela iniciativa da Rota da Saúde. É algo assim fantástico. Não tem outra palavra para usar, né? Uma iniciativa de educação em saúde, de prevenção. E agradeço o convite, agradeço ter trazido a gente da medicina preventiva aí nesse tema. E já me coloco à disposição caso queiram me convidar de novo para a gente Claro. poder participar. E a sua mensagem final, ela foi perfeita. Eu falo para as pessoas que é difícil a gente lembrar de se cuidar quando a gente não está sentindo nada. Mas é nesse momento que o negócio vai fazer mais sentido lá na frente. Porque aquilo que a nossa mãe falava, né, melhor prevenir do que remediar, é muito verdade. Quando der para prevenir, vamos fazer o possível. É um investimento. Talvez a gente não tenha, a gente fala, não tenho tempo, não dá para ir, dá trabalho, dá mesmo. Gasta tempo, né? É um investimento, mas é um investimento que certamente vai se pagar, vai valer a pena lá na frente. E, né, repetindo o que minha mãe falava, né, melhor prevenir do que remediar. E isso se aplica aqui também. Tá, joia. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada a todos que nos ouviram. E até a próxima. Tchau, tchau.